Validação. Todos já tiveram esse sentimento um dia, a necessidade de aprovação, validação da família, dos amigos, da sociedade. Mas uma verdade é que muitas pessoas se perdem em meio a essa ideia de que eu preciso ser validado, eu preciso que os outros me deem valor. E com isso, as pessoas desenvolvem crenças como orgulho e complexo de inferioridade. E nesse contexto, temos o personagem Toji Fushiguro. Toji nasceu em um dos clãs principais da trama de Jujutsu Kaisen, o clã Zenin. Porém, Toji nasceu com algo que fazia ele ser diferente de seus semelhantes. Toji nasceu com uma restrição celestial. Essa restrição fazia com que ele não tivesse energia amaldiçoada, mas em troca, ele tinha um corpo e sentidos aprimorados, tendo capacidades físicas e resistências sobre-humanas. Mas em um mundo em que a energia amaldiçoada é tudo, não ter ela te fazia ser nada. Ainda mais sendo membro de um dos clãs mais fortes da obra, a pressão era muito maior. Então Toji teve uma infância marcada por abusos e maus tratos. Sua restrição era vista como uma maldição, e ele era visto como um erro. Sua infância foi marcada por traumas e falta de propósito. Opa, loguei aqui, como vocês estão? Eu tô bem demais. Vídeo de Jujutsu Kaisen, depois de uns 6 meses sem comentar da obra, mas eu tô de volta, e eu pretendo voltar com o anime. Mas enfim, antes de começar o vídeo, eu queria estar pedindo o apoio de vocês como sempre, com like e também hypando o vídeo, porque isso ajuda muito. E eu também queria estar agradecendo aos membros do canal, pelo apoio que vocês sempre entregam. Na moral, isso me ajuda muito, eu sou muito grato. Bom, eu já falei aqui bastante, então bora pro vídeo. Eu sou o Luigi ou Lug, tanto faz. Mesmo com um passado cheio de feridas, Toji pôde encontrar um pingo de esperança na sua vida. Sua esposa era a única pessoa que conseguiu manter calmo. Com ela, Toji sentia que agora ele tinha um propósito, cuidando dela e de seu filho Megumi. Ele abandonou o sobrenome do Zenin e assumiu o sobrenome da sua esposa, Fushiguro. Mas o mundo de Jujutsu Kaisen é cruel. Sua esposa veio a falecer, e sem ela, ele ficou sem propósito mais uma vez. Ele sentiu que não era bom o suficiente para cuidar do seu filho. Em suas próprias palavras, Toji se descrevia como um primata por não ter energia. E o filho do Toji, diferente dele, tinha energia e o sangue do Zenin. Ele teria uma vida boa, diferente do Toji que nasceu sem bênçãos. Mas mesmo sem energia, o Toji, com sua restrição celestial e com muito treinamento físico, se tornou alguém temido, mas ainda assim um homem sem propósito. Então, ele decidiu que a vida dele iria ser punir o mundo que fez ele sofrer tanto. Toji se tornou um mercenário e começou a caçar feiticeiros com uma única condição: dinheiro. Não importava o alvo, se houvesse dinheiro na conta, ele estava dentro. E no arco do passado do Gojo, vimos o Toji pela primeira vez. Um contratante chega em Toji com a missão dele tirar a vida de uma garota, Rika Amanai, uma estudante que serviria de receptáculo de plasma estelar. Mas tinha um problema: os guarda-costas da garota eram 2 dos feiticeiros mais fortes da época, e um deles era um Gojo. E o Gojo havia nascido com as 2 técnicas mais fortes do seu clã: o ilimitado, que permitia ele ser intocável, e os 6 olhos, uma técnica ocular que permitia ele enxergar todo o fluxo de energia à sua volta. Mas o Toji viu isso como uma oportunidade, porque além desse trabalho pagar bem, seria a chance perfeita para o Toji se provar mesmo sendo um primata sem energia. Seria a chance dele derrotar 2 dos feiticeiros mais fortes, e derrotar o mais honrado deles. Mas ele sabia que não seria uma luta fácil, ele precisava se preparar. Ir pra cima do alvo assim seria uma atitude imprudente, e o Toji sabia disso. Porque além dele ser muito forte fisicamente, ele era perspicaz, estrategista e muito inteligente. Ele anunciou uma recompensa pela cabeça da garota. Com isso, vários feiticeiros começaram a agir. E como o papel do Gojo era proteger a garota, ele estava sempre em atividade. A ideia do Toji era esgotar o Gojo, deixando ele cansado para que quando ele fosse agir, o Gojo não ia ter chance de reagir. E deu certo. O Gojo ficou sem dormir, derrotando feiticeiro por feiticeiro, tudo para proteger a garota. E quando a recompensa pela garota chegou ao final, o Gojo e o parceiro dele, o Geto, achavam que estava tudo suave, e que ninguém mais iria atrás da Rika naquele momento. Mas quando eles abaixaram a guarda, o Toji entrou em cena de forma repentina, e cravou uma espada nas costas do Gojo. E o Satoru, confiante como sempre, pediu para que o Geto tirasse a Rika dali, que ele ia resolver. Mas ao longo da luta, o Gojo percebeu que ele não conseguia acompanhar o Toji. Pelo fato do Toji não ter energia, o Gojo não conseguia sentir sua presença. E além do mais, o Toji era muito mais rápido e esperto em combate. E o mais incrível disso é que ele conquistou tudo isso com treinamento. Ele criava estratégias enquanto avançava com tudo pra cima do Gojo. E o Gojo, esgotado, mal conseguia antecipar. E quando ele se viu, o Toji tinha cravado uma lâmina nele de novo, dessa vez em seu pescoço. O Gojo caiu no chão derrotado e praticamente sem vida. Uma coisa que eu acho muito interessante a gente dar atenção aqui é todo o preparo e cuidado do Toji. Ele reconhecia que seu alvo era alguém forte, então ele se preparou ao máximo antes de ir pra ação. Mesmo com ele já sendo um caçador conhecido, ele não se deixou levar por sua fama ou conquistas anteriores.
E isso é algo que muitas pessoas não entendem. Se você levar em conta o que você já conquistou, você pode se cegar e acabar sendo prepotente. O erro não é ter orgulho do caminho que você trilhou. O erro é achar que esse caminho sempre vai te garantir a vitória. O mundo não liga pra quem você já foi. Ele só responde a quem você é agora. O Toji até aquele momento entendia isso. Mesmo sendo forte, mesmo sendo temido, ele nunca entrou em uma luta achando que já tinha vencido. Ele sabia respeitar o inimigo dependendo da força. E principalmente, ele respeitava a possibilidade de falhar. Senão ele nunca ia planejar o máximo antes de agir. Enquanto muita gente se perde na própria imagem, no próprio ego, na ideia de eu já cheguei lá, o Toji fazia meio que o oposto. Ele se preparava como se estivesse sempre em desvantagem. E realmente em muitas situações ele estava, afinal ele não tinha energia. Ele se preparava como se cada batalha fosse a última. Como se o mundo estivesse constantemente tentando esmagá-lo de novo. E é exatamente aqui tem uma reflexão. Quantas pessoas hoje não caem por falta de talento, mas por excesso de confiança? Quantas deixam de estudar, de treinar, de evoluir porque acreditam que o passado já prova quem elas são? A prepotência é silenciosa. Ela se disfarça de segurança, mas no fundo ela é um descuido. E o descuido cobra caro. Não importa se você já venceu antes, não importa se você já foi reconhecido. Se você parar de se preparar, o mundo vai te lembrar, sem piedade, que ninguém está acima da queda. O Toji até aquele momento não venceu porque era o mais forte. O Toji venceu o Gojo porque ele não se permitiu ser negligente. Não é sobre força, é sobre respeito com seu objetivo. Mas quem diria que um personagem tão bem construído se perderia exatamente nisso, né? Em um momento, ele foi contra tudo isso, por conta de um único sentimento e ressentimento com o passado. Depois da Rika se abrir emocionalmente e confessar sua vontade de viver, o Toji executou ela ali mesmo, na frente do gueto, de forma cruel e fria, da mesma forma que aquele mundo tinha tratado ele. O Toji, logo após dar uma surra no gueto, ele diz que mesmo com essas bênçãos, vocês foram derrotados por um primata que nem eu, que nem sabe usar feitiços. Segundo Mark Taiwan, um homem não pode estar confortável sem sua própria aprovação. Toji se sentia inferior aos feiticeiros, e o único momento que ele se sentia vivo era quando ele pisava nessas pessoas. A criação dentro do clã Zenin amaldiçoou o Toji no sentido literal da palavra. Ele sempre se afirmava como alguém inferior, como um primata segundo ele. E como ele nunca pôde fazer parte do todo, por que não se provar superior por meio da força bruta e do conhecimento? Até aquele momento, o Toji era um exemplo em preparo. Ele tinha completado a missão de executar a Rika e derrotado 2 dos feiticeiros mais fortes da época. Mas aconteceu algo diferente. O Satoru Gojo reviveu. Quando ele estava prestes a morrer, do nada ele entendeu como usar a energia reversa para se curar. E ali estava mais uma vez. O honrado contra o abandonado. O Gojo, com a sua nova técnica, o roxo, tirou a vida de Toji. E essa batalha não tinha sentido. O Toji não precisava ter enfrentado o Gojo naquele momento. Afinal, a missão já tinha sido cumprida. Ele tinha executado a Rika e dado conta dos feiticeiros mais fortes daquela época. Ele já tinha se provado. Era só ele fugir dali ocultando sua presença. Mas o orgulho gritou mais alto. Ele estava de frente com o mais forte e a necessidade de se provar tomou conta naquele momento. Ele deixou tudo de lado. Ele deixou o homem cauteloso e preparado que ele era de lado. Tudo por conta de um maldito orgulho que queria derrotar o mais forte. Ele só quis se autoafirmar. Mas como eu disse, não fazia sentido ele enfrentar o Gojo mais uma vez. Porque, como ele mesmo disse, ele não trabalhava de graça. Tem uma frase do Thomas Jefferson que descreve exatamente isso. O orgulho nos custa mais do que a fome, a sede e o frio. O orgulho, em alguns casos, pode ser um catalisador que te move, mas em outros, pode ser um catalisador que vai custar a sua sanidade ou até mesmo a sua vida. Pessoas que tomam decisões quando estão cegas por um sentimento, tomam elas de maneira imprudente, deixando os outros e a si mesmo de lado. Essas pessoas acabam por não valorizar nem elas mesmas e nem a ninguém. Tudo é sacrificado por um sentimento externalizado mal resolvido em si. Por isso uma coisa que eu te digo, mano. Lide com seus problemas antes de tomar uma decisão que tenha um impacto grande na sua vida. Eu tive esse pensamento depois de ver pessoas tomando atitudes com base 100% nas emoções. Muitas das vezes, as pessoas estão tão desesperadas para escapar ou provar algo que tomam atitudes que vão se arrepender no fim. Mas o engraçado é que esse pensamento não bate na hora. O arrependimento não é instantâneo, ele vem com o tempo. Quando você reflete e vê que você tá errado. Ou pior, quando chega o seu fim. E quando chega o seu final, nada mais tem volta. Você olha pra trás, você olha pro passado, vê seus erros e se pergunta, e se eu fizesse diferente? Mas não tem como mudar o que você já fez ou deixou de fazer. Toji, em seu final, pede para que Gojo cuide de seu filho. Filho esse que nunca teve a presença ou carinho do Toji. Mas mesmo assim,
Ele amava ele. Ele sempre pensou no bem do garoto. Quando ele vendeu ele sabia que o garoto seria bem tratado. Mas ele se foi por conta do seu orgulho e vaidade. E não é a mesma coisa. Jane Austen uma vez disse: a vaidade e o orgulho são coisas diferentes. Embora as palavras sejam frequentemente usadas como sinônimos, uma pessoa pode ser orgulhosa sem ser vaidosa. O orgulho está mais ligado à nossa opinião sobre nós mesmos. A vaidade, ao que gostaríamos que os outros pensassem de nós. Toji não queria apenas se provar para si mesmo, mas sim para os outros. Provar que ele não era um primata ou um lixo. Toda essa vaidade foi criada pelo desprezo que ele recebeu. É até engraçado pensar que o Toji, com aquela marra toda, era uma pessoa vaidosa. Mas é aquilo. Pessoas orgulhosas criam tristezas amargas para si mesmas. Pessoas orgulhosas são responsáveis por suas próprias dores, mas muitas das vezes não são responsáveis por serem assim. O orgulho e a vaidade surgem como um mecanismo de defesa. Eles surgem como um veneno disfarçado de remédio. A sensação de controle é uma ilusão que é quebrada quando você é confrontado pelo mundo. E essa ilusão não te cura, ela só te envenena aos poucos. E quando você se vê, sua identidade foi deixada de lado, e você age com base em algo que você deixou te dominar. No final, Toji se sentiu mais uma vez vazio. E enquanto você olha para o que te falta, você nunca vai valorizar o que você tem. Validação? Pra que você precisa disso no fim? Essa validação vale a pena a dor e a irregularidade na sua vida e na dos outros à sua volta? Não, né? Segundo Eleanor Rousseff, ninguém pode te fazer se sentir inferior sem o seu consentimento. A visão dos outros só te afeta porque você se prende a ela, porque você não supera e revive isso. Querer ser validado pelos outros é vaidade, querer ser validado por si mesmo é orgulho. O problema foi ele querer se provar para o Zenin e para um mundo que nunca validou ele. Ele podia só ter ido embora, afinal ele era indetectável. Mas aqui entra o plot do vídeo. O problema principal não foi o orgulho, e sim a vaidade. Vaidade que passava a sensação de alívio, enquanto arrastava ele aos poucos para o escuro. A vontade de contestar o que sua família pensava custou muito caro. O abandono e a falta de propósito moldaram Toji em um homem solitário e vazio. Um homem afundado em apostas e vícios. Um homem que se sentia inferior a todos e no final trocou quem era por aprovação de quem nunca deu a mínima para ele. Nunca troque quem você é por aprovação. A aprovação de quem nunca esteve ao seu lado não serve de nada. Você pensa que serve, que vai tapar o vazio no seu peito. Mas enquanto você se deixar ir pelo julgamento dos outros, esse vazio sempre vai existir. O orgulho do Toji foi ferido. O deixou sem um propósito claro. Ele se viu sem razão para continuar. Ele deixou as palavras e atitudes dos outros moldarem o seu destino, que teve um fim trágico e vaidoso. O que ficou não foi glória de uma vitória, mas rastros de escolhas feitas com base em impulso. Toji morreu cercado pelo próprio teatro. O mesmo palco onde ele buscou aceitação, agora estava vazio. Seu pedido final foi para que o Gojo cuidasse de seu filho, revelando a sua última camada de humanidade. O amor mal aprendido, a proteção oferecida de um jeito meio torto. Isso mostra que, por trás de toda aquela raiva, havia alguém que desejava apenas pertencimento. Mas a vaidade tratou esse desejo como um troféu. Ela o fez confundir prova por valor, aplauso por dignidade. Validar-se diante de quem te desprezou transforma você numa sombra de quem você poderia ser. Se você se observa como alguém que se perdeu assim, não espere que alguém aplaude as suas batalhas. Perceba o vazio que você tá tentando esconder, tá ligado? Aprenda a distinguir honra de aparência. Honra exige responsabilidade, aparência exige aprovação. Mano, você precisa reconhecer suas feridas e cuidar delas com disciplina, não com espetáculos. Quando exigimos dos outros um espelho, entregamos a ele o controle da nossa própria vida. Mano, eu tô te falando de coração, sai dessa cilada. Construa um propósito que você não dependa do olhar alheio. Porque no fim, a voz capaz de salvar você mesmo é a sua. E a verdadeira vitória de se pá no fim é viver íntegro e sem plateia. Mas bom, voltando para o Toji, no arco de Shibuya, quando ele é trazido de volta à vida, ele volta de uma forma primitiva, com sua vaidade elevada ao extremo. O Toji saiu caçando e eliminando feiticeiros e maldições. Ele invadiu o domínio da maldição Dagon e exorcizou a maldição de uma forma brutal. Depois disso, ele foi pra cima do mais forte ali, Megumi Fushiguro. Toji reconheceu o potencial do garoto, o herdeiro da técnica das 10 sombras e do clã Zenin. Mas o Toji, em um momento de lucidez, perguntou o nome do garoto. E quando o garoto respondeu, o Toji ficou feliz pelo sobrenome do garoto ser Fushiguro e não Zenin. Ele ficou feliz porque ele reconheceu o filho dele e percebeu que o garoto tinha crescido e que o garoto tinha assumido o nome da mãe ao invés do nome do clã. Então naquele momento, Toji tirou sua própria vida. Mas antes de partir mais uma vez, ele tinha ficado muito feliz por ver que seu filho estava bem e tinha chegado longe. E que diferente dele,
O garoto realmente tinha talento. Toji percebeu que foi uma boa decisão deixar o seu filho com o Gojo. Esse foi seu ato de redenção. Garantir que seu filho tivesse um bom futuro como feiticeiro. Uma boa vida. Garantir que seu filho tivesse uma vida que ele não poderia ter. Afinal, o papel de um pai é lutar para que os filhos sejam felizes como eles não foram. Mesmo depois de abandonar o seu filho por não se considerar digno de criar ele ainda se preocupou com o futuro do garoto. Em sua morte, ele pediu para que o homem que tirou sua vida cuidasse do garoto. E quando ele estava dominado pelo instinto primitivo, tirou sua própria vida para não fazer mal ao seu filho. No final, Toji nos ensina que não importa o quão bom você seja, você ainda assim pode ser tomado por sentimentos do passado, por orgulho, vaidade e inferioridade. Mas ele também nos lembra que basta apenas um bom motivo para deixar tudo isso de lado. Irmão, antes de você agir, você precisa tirar suas dores do caminho. Bom, eu espero que com esse vídeo eu tenha te dado uma luz sobre o seu orgulho e sua vaidade.